Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza. Estamos retornando ao nosso encontro semanal com o programa Momentos com Joana. E hoje nós vamos iniciar o estudo de um outro livro, Momentos de Saúde e de Consciência. Estamos na companhia Eduardo Araújo, isso. Muito bom, vamos iniciar aí essa nova etapa aí, o novo livro de Joana de Ângeles, vamos juntos aprender muito. E com ele agora, Renato Souza. Isso, vamos nós, mais uma obra super importante aqui, pra gente estudar. Agradecemos a Deus. Essa obra da Joana, ela foi lançada em 1991. Eu estou olhando aqui, foi a data de lançamento dela, Momentos de Saúde, 1991, e Momentos de Consciência, 1992. E juntaram no mesmo livro, porque existem esses dois livros separados de bolso, não é? Então vamos lá. Tudo que nós precisamos, né? Não é? Saúde e consciência pacificada e equilibrada. Ao alcance do bolso, próximo do coração. Sem dúvida, né? Então vamos nós? Ela começa dizendo aqui sobre os momentos de saúde, né? A conquista da saúde integral é a meta ambicionada pela criatura humana. Conseguir a harmonia entre o equilíbrio orgânico, o emocional e o psíquico, num quadro geral de bem-estar, constitui um grande desafio para a inteligência humana que, milenarmente, vem recorrendo às mais variadas quão complexas experiências, que têm resultado em admiráveis e valiosas conquistas. E aí é o que ela diz aqui, que todos nós, é a nossa grande meta, conseguir a harmonia entre o equilíbrio orgânico, o emocional e o psíquico. Está tudo interligado. Quando a gente está estressado, nervoso, preocupado, normalmente afeta o quê? Afeta logo a parte orgânica também. Se a gente não cuida da saúde do corpo físico, a gente adoece. Se a gente adoece, afeta o emocional, afeta o psíquico. Então está sempre tudo interligado. Daí a importância de ter harmonia entre o emocional, o orgânico e o psíquico. E é justamente o que a medicina precisa compreender, e um dia vai compreender. Muitos médicos já estão tendo essa consciência. Na sua totalidade. Eu vejo muitos pacientes que me procuram, como psicólogo, encaminhado pelo médico. Eu estou vindo aqui porque o médico disse que eu precisava fazer uma terapia, porque o médico já entende que a pessoa não consegue equilibrar as taxas de glicose, não consegue equilibrar a pressão arterial. Por quê? Porque ela está sempre nervosa, ela está sempre estressada, ela está sempre com ideias negativas. Então o médico percebe que por mais que ele passe remédio, não vai resolver. Não resolve. E aí o médico procura o psicólogo. Sim. Alguns médicos também reconhecem, falam, procura uma religião. Porque sabe que também a religião, seja ela qual for, ela traz força, traz coragem, traz paz, traz equilíbrio, estimula a fé. É interessante, lendo esse parágrafo, me veio uma palavra só, desacelerar. Entendeu? Tô perdido. Porque essa harmonia entre orgânico, emocional e psíquico, não tem como você dissociar. E quando você desacelera, você dá um tempo para o seu próprio organismo, não é? E aí você aproveita para fazer aquela reflexão no dia a dia. Olha, a cada lição de Jesus tem um leque que se abre, porque a cada dia baixa o seu mal nos convida a isso. Ou você está preso no passado, ou você está voando para o futuro sem ter perna para conquistar o futuro ainda, não é? É interessante, vamos lá. E ela continua dizendo: desse labor específico, aliado a outros da ciência, apoiada à tecnologia relativamente ao meio ambiente, aos fatores destrutivos, a vida humana atinge hoje os mais elevados índices de longevidade de todos os tempos. O homem tem conseguido banir da terra enfermidades que dizimavam, no passado, povos inteiros, em permanente ameaça de extinção do gênero humano. A precisão de diagnóstico e o uso de sofisticados aparelhos vêm logrando o milagre de detectar graves enfermidades
antes de sua calamitosa manifestação, ou no seu início, ao lado de terapêuticas avançadas que prolongam a existência carnal, diminuem as dores e preservam os órgãos mesmo quando afetados. Isso é verdade, né? Nós vemos que hoje as pessoas vivem cada vez mais. E isso faz parte de todo um planejamento do mundo espiritual, para a vida na Terra. E nós sabemos que a tendência é que isso melhore cada vez mais. Sim. Com a regeneração. Existe uma tendência no mundo de regeneração que hajam muito menos doenças. E como o mal não vai mais ter o império que tem hoje ainda na Terra, quanto menos você tem a presença do mal, mais prevalece o bem, prevalecendo o bem, prevalece a paz, a fraternidade, uns ajudando os outros, e isso traz o quê? Alegria, harmonia íntima, equilíbrio físico, emocional e psíquico. É o nosso sonho, né? Mas a gente tem que fazer por merecer. Porque muitas vezes, hoje, nós somos os agentes do desequilíbrio. Do nosso desequilíbrio e do outro. Porque a gente ainda consegue infernizar a vida do outro. A gente quer controlar o outro, o nosso ciúme, o nosso sentimento de posse. A gente quer ter posse sobre o filho, posse sobre a mulher, sobre o marido, sobre as amizades. Então a gente cria o próprio inferno e cria o inferno na vida do outro. Então é por isso que muitas vezes a nossa ciência hoje ela já nos proporciona possibilidades, de controlar uma série de doenças. Nós não vivemos mais, muitas vezes, conforme dizem os espíritos, está lá em Missionários da Luz, que raros são completistas. O livro Missionários da Luz, do médium Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Lá, o instrutor Alexandre diz que raros de nós somos completistas. O que é completista? Aquele que cumpre o tempo previsto para a sua encarnação. Então a Miranda já está com uma previsão estourada aí de mais de 150 anos. Misericórdia. Mas Miranda é um caso raro. Renato, não sei qual a idade, Renato. Olha, eu não sei. A tua idade hoje. Eu estava inclusive refletindo aqui sobre 57. Você tem quanto? 57. Só? Só. Tá jovem. Tô jovem. Então, obrigado. Digamos que o Renato tem uma previsão aí de viver 80 anos. Em torno de 80 anos. Se o Renato não cuida do corpo, se o Renato não cuida do emocional, afeto psíquico, ele pode desencarnar aos 65. Exato. A culpa não é da medicina humana, não é pelos remédios, mas porque ele próprio, com a conduta equivocada, ele destruiu os equipamentos orgânicos, afetou o emocional, afetou o psíquico, o corpo não suportou e sucumbiu. Então ele vai como um suicida indireto. Muitos de nós, lamentavelmente, desencarnamos antes do tempo como suicidas indiretos. Lembrem o caso do André Luiz no livro Nosso Lar. Sim. O André Luiz ficou revoltado, porque disseram que ele voltou pelo suicídio. E ele disse que não, né? Mas ele falou dentro de uma lógica, Ele falou, eu fiquei no hospital lutando pela minha vida, vocês falam que eu fui suicida. E aí o médico espiritual fala com ele, olha, meu irmão, mas... O que levou ele ao hospital? O que levou você... aí falou da questão da alimentação totalmente fora de controle, uso de bebidas alcoólicas indiscriminado, promiscuidade sexual, tanto é que ele contraiu a sífilis. Ainda falou do temperamento dele, hostil, que gerava vibrações pesadas a partir dele e contra ele, e aí levaram com que a obstrução, o câncer ali atingisse níveis que tiraram ele do corpo físico. Então, o médico fala, o suicídio é incontestável. Olha só, e isso é um processo da lei de progresso, porque quando Pasteur ele começou a pesquisar, o micro e viu as bactérias e tudo mais, aquilo foi um avanço para a longevidade da humanidade terrena, não é isso? E agora com o aperfeiçoamento da tecnologia, novas descobertas, a própria neurociência, nós vamos vendo que essa longevidade vai ficar cada vez mais perceptível. E refletindo ainda que é um nível de evolução também por conta da própria estado da evolução da Terra. A sua humanidade se melhorando, os espíritos que vão migrar e vão reencarnar aqui já vêm com outra objetividade. Nós vamos ver que a tendência é que o período de infância seja cada vez mais curto, não é?
para que as conquistas que já foram feitas venham acelerar o desenvolvimento dessa humanidade que nós compomos. Gira muito em torno de hábito, né? Tudo é o hábito de você cultivar os bons pensamentos, não é? Não ficar por aí desferindo palavras, né, negativas, mental, né? O tempo todo e tudo, isso aí tudo vai acarretar, sem dúvida, uma mudança de comportamento para você. Por enquanto, a gente ainda reencarna com corpos físicos aí muito cruéis, e a gente aumenta essa crueldade ao longo da encarnação, detonando por causa de uma série de comportamentos errados, né, que deveriam ser evitados, que deveria ter um freio, e a gente não... Olha, quando eu parei de fumar, eu iniciei a fumar assim, brincando, né? Na adolescência. Mas fumar mesmo eu comecei a partir dos 17 anos. Mas eu parei aos 30. E aí quando eu tomei consciência, porque eu parei aos 30 porque eu queria ser um instrumento que desse menos trabalho na casa espírita. Eu venho para aqui cheio de baforada de fumaça. Sim. Como é que eu vou ser útil? Né? Os espíritos têm que me limpar para poder socorrer os outros, através de mim não dá. Aí eu comecei a reformar cortei certos excessos, né, na alimentação, porque eu dizia assim, olha, eu acho que eu vou precisar mais de X anos que eu levei fumando para me desimpregnar das vibrações daquilo que eu fiquei sugando no cigarro durante o período. E consegui, graças a Deus, fazer isso. Então tem coisas na minha alimentação que eu digo, isso aí vai me fazer mal? Não como. Se isso aí vai me deixar eu não quero, não fumo. E a gente começa a fazer essa seleção. Porque do contrário a gente embarca. O próprio instinto ainda de ficar se arrastando nas coisas que dão só sensação física vai nos deixar presos. Eu também. Eu fumei por longos 20, 21 anos. É muito tempo. Né? Eu comecei a fumar quando eu fui trabalhar fora e estudar de noite. E aí, nossa, complicado. No início você não sente nada, no início é tudo bem, né? Tudo tranquilo. Aí você começa a fazer associações, até que o Eduardo né, pode até explicar melhor. Você começa a fazer associações do cigarro a uma válvula de escape para determinados momentos em que você está aflito, a semana de prova, enfim, não é a vida, é uma série de questões. Para você desligar um pouco e voar na fumaça. Você associa as emoções do dia a dia ao cigarro ali. Sim. Não, eu vou descarregar no cigarro, aí você vai lá e vai fumar. E é justamente desse jeito que funciona. Quando eu parei, né, e parei, tive o acompanhamento médico e tudo para parar. Inclusive o médico que me acompanhou, não vou citar o nome dele, claro, evidentemente, ele também fumava, né? Ele era fumante, ele falou, interessante como é que você parou. Né? Parei porque eu tive uma crise de pânico, fui parar no hospital e depois não conseguia mais tragar, não conseguia mais fumar. E me deu um problema no diafragma. Né, no estômago, porque o cigarro, o que ele faz? Ele engana o estômago. A fumaça, ela vai para o estômago e o estômago reconhece aquilo como um alimento. E não é um alimento. Então, até você conseguir organizar isso na tua vida, né, nas tuas funções, né, leva um tempo. E aí eu falei para ele assim, mas doutor, como é que, quase que eu falo o nome, quando é que você, por que eu sinto falta de ar e não estou mais fumando? Porque o teu pulmão ainda não reconhece o ar puro, ele reconhece a fumaça. Calma, daqui a pouquinho melhora. E de fato foi melhorando, né, com o passar do tempo e tudo mais. Ele foi fazendo aquele acompanhamento, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, né, 2 meses, 3 meses, ele disse assim, agora você não fuma mais. Eu falei assim, não quero mais não. Sabe por quê? Porque eu percebi agora que dá para viver sem isso e dá para ser feliz. Um momento é outro. E dá para trabalhar as emoções também, porque estava me prejudicando em tudo, né? Vai prejudicando você em tudo. E eu fico olhando pessoas que estão ainda ligadas a esse vício e é desse jeito mesmo. Elas têm tremedeira, não é? Edu deve ter tido experiências nesse sentido, né? As pessoas têm tremedeira se não fumar, e quando pega o cigarro treme mais ainda. Então, afeta o sistema nervoso, a parte neurológica, sem dúvida. Você cria uma dependência não só física, como emocional. Né? Exato, né? Eu conheci um senhor que ele fumava desde a infância mesmo, tipo 6 anos, 8. Nossa. E quando chegou a uma certa idade, ele desenvolveu uma neuropatia. Você sabe que é algo tão sinistro que
quando ele estava em crise, se a esposa dele esbarrasse nele, tomava choque. Porque as terminações nervosas dele ficaram comprometidas. É, complicado. Vamos lá. Dona Joana diz assim: certamente, novas doenças surgem e tomam conta das paisagens humanas, no entanto, sendo estudadas e combatidas sem trégua. Por instinto, o ser procura evitar o sofrimento ou libertar-se dele, utilizando-se de todos os recursos imagináveis. O temor do desgaste, da dor e da morte apresenta-se íncito, em todos sob o comando da necessidade de preservação da vida, o que é uma bênção, evitando ao máximo os atos de desespero extremo que resultam no suicídio. Esse nefando inimigo da caminhada evolutiva do espírita. Do espírito. E aí nós vemos, né, que muitas pessoas hoje, né, provavelmente você que está aí agora nos ouvindo, quantas vezes já não passou pela sua mente a ideia de deixar a vida, né? De abandonar a vida, de fugir da vida. Isso vai totalmente contra aquilo que nós trazemos, que é o instinto de conservação. Porém, nós sabemos que diante das frustrações da vida humana, os problemas que nós enfrentamos de ordem familiar, os conflitos sentimental, amoroso, a questão do problema financeiro, das doenças, muitas vezes nós ficamos vulneráveis porque não temos ainda aquela fé que remove montanhas, e aí os nossos inimigos espirituais se aproveitam desses momentos para se acercar de nós e tentar estimular, né, o desânimo, o medo, a desesperança, o desespero, e eles sugerem sempre como forma de resolver a dor, o medo, o desespero, a fuga pelo suicídio. Mas Joana coloca aí de forma muito clara, e é muito importante que você nesse momento reflita, né, que o suicídio, segundo Joana, é um nefando inimigo da caminhada evolutiva do espírito. Por quê? Você vai tirar a sua vida e vai continuar vivo, porque não tem morte. E conforme todos os espíritos que passaram pelo suicídio relatam, e aí nós temos o livro Céu e Inferno, lá na segunda parte, quando Kardec fala com os nossos irmãos suicidas, nós temos o livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, que também traz relatos impressionantes. Todos os nossos irmãos que passaram por essa difícil e grave experiência relatam que as suas dores se multiplicaram, que aquilo que eles passavam em vida e achavam que resolveriam com a morte, com o suicídio, só lhes trouxeram mais dor, mais sofrimento, a ponto deles dizerem que é inenarrável, que não há palavras humanas para definir o sofrimento pelo que eles estavam passando. Então, meu irmão, você que está aí nos escutando agora, você ainda tem tempo de preservar a sua vida. Busque ajuda. Busque ajuda numa casa espírita, vá ao atendimento fraterno, procure um amigo, né, procure um profissional, vá a um psicólogo, vá buscar ajuda espiritual. Se você não for espírita, vá na sua igreja católica, evangélica, num templo budista, não importa onde. Se você buscar ajuda, Deus jamais irá te desamparar. Não quer dizer que o seu problema será integralmente resolvido, mas você receberá forças, intuição, um amparo espiritual para lidar com o problema, para buscar resolver o problema e continuar a sua vida. Então, força, coragem, tire essas ideias de suicídio da sua mente. Confie em Deus, confie em Jesus, busque os amigos, busque a ajuda. Miranda. Esse é o nosso desafio, né? Manter essa vigilância para que a nossa mente se preserve dentro de vibrações de paz e harmonia. Qualquer pensamento que nos coloque para baixo, trazendo desânimo, depressão, nós devemos lembrar que nunca estamos sós e às vezes estamos sob a influência de uma outra mente em estado semelhante ao nosso, que somando a nossa vibração vai nos deixar mais sobrecarregado, não é? Exato. Uhum. E continua Dona Joana dizendo assim: graças à inferioridade humana,
permanecem os fatores de perturbação e desordem na área da saúde, desenvolvendo as enfermidades dilaceradoras. À medida que a criatura se autodescobre e se autopenetra com os equipamentos do amor, constata que a saúde é uma conquista interior, que se reflete no corpo como resultado da harmonia íntima. Então você vê aí, ó, que a saúde é uma conquista interior. Não adianta viver em médico, não adianta viver tomando remédio, achando que os comprimidinhos vão trazer a saúde. Não vão. Porque a verdadeira saúde é uma conquista interior. A pessoa que odeia, a pessoa que está sempre com raiva, está sempre de mau humor, está brigando com Deus e o mundo, essa pessoa nunca vai ter saúde, nem física, nem emocional, nem espiritual. Ela pode ainda continuar a vida dela, mas vai ser sempre nesse sofrimento, nessa angústia. E ao desencarnar, o que ela vai encontrar? Aquilo que ela carrega por dentro. É verdade, o nível de perturbação. Olha, nós estamos falando, né, de uma questão super importante, mas a gente sabe da dificuldade das pessoas de lidarem com as emoções, não é? E aí, né, a gente precisa, na hora de prestar esse atendimento, né, e de verificar tudo isso, ter essa complacência, né, ter esse olhar, fazer essa observação, não é? Nossa, estudar Joana e tudo que ela está nos ensinando é um roteiro que nós precisamos meditar. A título de terapia do que a gente está fazendo com a nossa vida, é super importante, sim, sem dúvida. Mas, olha, vou falar uma coisa, não é coisa fácil. Não é coisa fácil, não é de um dia, de uma hora. Não. Entendeu? Por isso que a misericórdia divina, essa é a função do templo religioso na Terra. Entendeu? Porque quem está dentro de casa, sobrecarregado com a tribulação doméstica familiar, vivendo esse estado íntimo tão sofrido, não é? Precisa de ser olhada por um outro olhar e também mudar o olhar para que tem da vida. Quando você sai da sua casa e vai ao seu templo religioso, seja a igreja que for, a casa espírita, o núcleo que for, que você vá com o coração aberto, sim, para você se dar esse tempo de se perceber e respirar. Mas não se iluda que é o pessoal que está lá no templo que vai fazer a vara de condão, Sim, não a vai mágica acontecer. Que vai fazer, porque também não é assim. Eu conheço pessoas, mas eu estive lá no Bezerra, eu estive lá em tal lugar e não estou me sentindo da minha... Eu falei, tá bom. Você sabe que desde quando eu estou lá, desde 1987, e eu não tenho previsão de alta não, minha filha, aí de mim, entendeu? Pra gente ter essa noção. Dentro de nós existem coisas e valores e sentimentos que nós não conhecemos ainda. Sim. Então você às vezes está tratando da pontinhazinha de um fiozinho que você vai devagar para puxar aquele fiozinho até encontrar o nó que prende ele. E aí diluir o nó e se libertar daquela ponta de linha. Isso dá trabalho. Porque muitos espíritos se manifestam desencarnados e falam dessas emoções e dizem assim, mas ninguém me ajudou. E aí, olha só, essa ajuda que ele fala é essa ajuda que a Joana traz. Ninguém falou, ninguém sentou para conversar. Olha, você precisa trabalhar essa inconformação, essa revolta. Precisa diminuir isso, porque quando você diminui isso, você diminui o impacto disso nos teus órgãos, na tua mente, né? Você diminui a intensidade dessas energias. E de fato você vai ver, se você for buscar mesmo e for, assim, ninguém ajudou. E eles estão certos. E aí muitos choram. Porque, poxa, ninguém me ajudou. Né? Algo que a gente precisa pensar e pensar muito sério. Né? Agora, você se abriu para ajuda? Né? Também Jesus tem nos isso. Guarde. Sim. Fica a reflexão. Né? Chegamos ao final de mais um programa, desejando muita paz a todos vocês. Muita paz. Que Jesus nos conduza. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.